Galera, o nosso tema de hoje, a questão que a gente vai resolver é sobre a tema Era Vargas, que também é um tema que cai bastante na prova. E especificamente essa questão é a questão 14 da prova azul do vestibular 2016. E ela fala o seguinte pra gente: a regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças desta vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou num ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937. A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo... Galera, o Vargas, ele assume o poder no Brasil pela primeira vez em 1930 e ele permanece no poder até o ano de 1945. Esse período de 15 anos, que a gente chama de Era Vargas, é dividido em 3 fases. A primeira fase, o governo provisório dele, que vai até o período de 1934, até o ano de 1934. De 1934 até 1937, a gente tem um outro período, que é um período conhecido como governo constitucional, e de 37 até 1945, a gente tem o período do Estado Novo, que é a famosa ditadura varguista. Independentemente de qual é das fases que a gente está falando, independentemente da gente estar falando do governo provisório, da gente estar falando do governo constitucional ou do Estado Novo, e independentemente também da gente estar falando do segundo governo Vargas, que já é da década de 1930, o Vargas, durante todos os momentos que ele governou o Brasil, ele adotou uma política trabalhista. Essa política trabalhista, de certa maneira, ela se opunha a uma ideia que vinha da Primeira República. Na Primeira República se dizia que questão operária era caso de polícia, exatamente porque não havia nenhuma forma de legislação trabalhista. Nesse momento, o Vargas criou a legislação trabalhista por 2 objetivos. Primeiro, porque ele queria apoio da classe trabalhadora. Se ele tem apoio da classe trabalhadora, consequentemente, é como se aquele grupo social ajudasse a dar uma certa legitimidade ao seu governo. Apoio populacional para um governo é sempre bom. A segunda coisa era também garantir um certo controle sobre essa classe operária, porque essa classe operária, desde a Primeira República, ela vinha se mobilizando e ela vinha realizando uma série de greves e umas manifestações no país, principalmente nas cidades que a gente conhece como Rio de Janeiro e São Paulo. E quando a gente pensa nessas políticas trabalhistas criadas, quais são as principais? Primeiro, Vargas vai ser responsável pela criação do ministério, que vai ser conhecido na época como Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Além disso, ele também é responsável pela criação do salário mínimo, pela criação da carta de trabalho, da famosa carteira de trabalho. Quem está reparando que tem uma imagenzinha no canto desse slide que mostra uma carteira profissional. Essa carteira profissional, inclusive, ela foi feita pelo próprio Vargas. A carteira número 01 do nosso país é do próprio presidente Vargas da época. Além da carteira de trabalho, além do salário mínimo, além do ministério, ele também foi responsável por garantir uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho seria tanto diária quanto semanal, também determinar um descanso semanal e criar a famosa CLT, também conhecida como Consolidação das Leis Trabalhistas. A questão especificamente, ela fala sobre justiça do trabalho. O Vargas, no primeiro governo dele, no governo provisório, ele cria uma espécie de conselho, que ele chamava de Junta da Conciliação. Essa Junta da Conciliação seria uma espécie de justiça do trabalho, seria o preâmbulo da justiça do trabalho. Ela teria como objetivo tentar resolver os problemas, as questões, os empecilhos entre os empregadores e os empregados, ou seja, entre os trabalhadores e os patrões. Na Constituição de 1934 é pensada exatamente a justiça do trabalho. Então você oficializa que a partir daquele momento você vai ter um órgão que vai ter como papel julgar essas questões, entre o empregador, esses processos entre o empregador e entre o empregado. Só que a justiça do trabalho, embora ela tenha sido pensada durante o governo constitucional, ela só entra em vigor de fato a partir do governo do Estado Novo. Essa imagem que vocês estão vendo no slide de vocês é uma imagem do estádio de futebol. O Vargas, ele costumava fazer propaganda política para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, divulgar as novas leis de trabalho dentro de um estádio de futebol. Ele fazia isso no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, que é o estádio do famoso Vasco da Gama, salve, salve.
E ao mesmo tempo, naquela época o Maracanã ainda não existia, né, galera? E ao mesmo tempo ele também costumava utilizar um estádio em São Paulo para fazer essa propaganda das suas leis trabalhistas. Além dessa questão das leis trabalhistas, eu tinha comentado com vocês que o objetivo era buscar apoio da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, controlar essa classe trabalhadora, né? Pois é, durante o período do Estado Novo, o Vargas ele adota, na verdade, um princípio que é chamado de corporativismo. O corporativismo, gente, é um princípio pensado pelo Mussolini. Ele faz parte da Carta del Lavoro, que é a carta trabalhista criada durante o governo fascista italiano. Só que o Estado Novo do Vargas, ele é de ideologia de extrema-direita. Ou seja, a gente vai ter uma aproximação do Vargas com a ideologia nazifascista que estava em curso na Europa naquele momento. O corporativismo era um princípio que defendia que os operários eles eram impossibilitados de realizar greve. E segundo o princípio do corporativismo, esse operariado ele não deveria realizar greve porque ele fazia parte de um todo, ele fazia parte de um corpo. A cabeça desse corpo seria o Estado, seria o presidente, seria o governante e os operários seriam os membros. Se esses operários realizam uma greve, é como se eles estivessem voltando contra o próprio corpo do qual eles fazem parte. Além disso, o Vargas determina também a criação da figura do pelego. O pelego seria uma espécie de X9, ele seria aquele cara que seria colocado dentro do sindicato, ele teria o papel ali de tentar impedir qualquer mobilização dos operários dentro desses sindicatos e, ao mesmo tempo, né, de delatar aqueles operários que eram mais agitados, digamos assim. Vamos resolver agora a nossa questão? A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo, letra A, legitimar os protestos fabris? Não, a ideia nesse momento não é auxiliar esses protestos fabris, muito pelo contrário. Letra B, ordenar os conflitos laborais. Exatamente isso. A gente comentou que a grande função da Justiça do Trabalho era exatamente tentar garantir uma certa ordem entre as relações dos empregados com os empregadores. Galera, beijos, abraços, até o próximo vídeo.